Fala pessoal, beleza? Pra quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago Jorge, esse aqui é o meu canal para a crítica da nossa sociedade, canal que tá com os últimos nomes, né, com esse nome, porque a gente já elegeu aí o novo nome do canal, vai ser Crítica Marxista, estamos só aguardando a nova identidade visual do canal aí pra fazer a mudança toda de uma vez, com todas as novidades. Também faz tempo que eu não comento isso aqui. Pô, tá gostando aí dos vídeos? Vem aqui no inscrever, se inscreve aí no canal. Opa, o que eu tô fazendo aqui? Se inscreve aqui no canal, não quero me inscrever não. Vem aqui no sininho também, que aí dá pra receber, coloca aqui pra receber as notificações e aí você é sempre notificado quando eu lanço novos vídeos. Eu sempre esqueço de fazer esses comentários. Bom, esse vídeo aqui tem uma história muito curiosa, né? É um dos vídeos, né, um dos vídeos antigos aqui do canal, né, com o maior número de visualizações, e essas visualizações, elas cresceram muito nos últimos anos, né? Nos últimos, assim, de 2019 para cá. E, na verdade, né, esse vídeo aqui, outros vídeos, né, sobre o 18 de Brumário lá do Marx, principalmente essas falas do Zé Paulo Neto, começaram a bombar muito na internet depois de 2016. Foi na época ali, né, da queda da Dilma, né? E aí começaram, quando o Temer assumiu a presidência, começaram uma série de analogias, né, do Temer com o Luiz Bonaparte. O pessoal começou um movimento de releitura do 18 de Brumário, mas com aquele intuito de fazer analogias, né, com o que estava acontecendo na política brasileira. Até se alguém lembrar aí, pessoal, acho que lá da crítica do grupo lá, Sociedade Entre Parentes, eu lembro que teve uma vez que eu falei que o se fosse para fazer analogia, que eu acho que o Temer parecia muito mais com o Adolphe Thiers, né? Que é quem sucede até o Luiz Bonaparte. Pô, aquela discussão deu muito assunto, foi bem... foi uma época assim que essas discussões, né, estavam bombando muito. Mas o que me surpreendeu é que depois do Bolsonaro, a discussão continuou, então mudou. Antes era analogias, né, o Temer com o Luiz Bonaparte. Aí agora o Bolsonaro é o novo Luiz Bonaparte. Eu acho até que, enfim, para comparar aí os traços psicológicos, aí o Temer então apareceu muito mais com o Thiers e o Bolsonaro com o Luiz Bonaparte. Mas isso aí é curiosidade, né? O objetivo, tanto desse vídeo aqui, quando eu coloquei ele no canal lá em 2015, antes então da queda da Dilma e tal, é porque o 18 de Brumário, ele tem uma outra proposta, né? O Zé Paulo Neto também, quando gravou esse vídeo, quando ele deu esse curso, ele não sabia ainda o que ia acontecer. Então o que eu vou fazer, o objetivo desse vídeo vai ser mostrar qual que é o foco de fato aqui da fala, né? Qual que é a importância do 18 de Brumário pra gente hoje, né? A importância do 18 de Brumário, eu sei que desagrada muitos, mas não é para ficar fazendo analogia aí com a política brasileira. A gente pode fazer isso como curiosidade aí, estamos sem ter o que fazer, de vez de ficar fazendo uma pastral aí do Bolsonaro e do Temer, fazer essas analogias. Mas o interessante mesmo do livro e dessa fala aqui do Zé Paulo Neto é que demonstrar, né, a eficácia, a importância, né, de uma análise materialista, uma análise de conjuntura materialista, né? Mas eu não vou passar esse trecho aqui do vídeo, eu separei dois trechos, né? Mas eu sei que muita gente vai falar, não, mas o Marx fez várias analogias, né, lá no 18 de Brumário com a Revolução Francesa. Então Marx também fazia analogias. As analogias do Marx, sério, pode ir lá no livro e comparar. As analogias do Marx são muito mais estilísticas do que... ele tá falando, não, ó, o Luiz Bonaparte é o Napoleão. Ele vai, inclusive, dizer o oposto, né? Então... isso aqui é bem importante, né? O foco aqui eu separei dois trechos, né? Vai ser bem mostrar, né, a importância a importância do 18 de Brumário, como ela não tem nada a ver com esse negócio de ficar fazendo analogias. Eu sei que, né, eu ainda estou calibrando esses quadros aqui, então eu sei que tem gente que fala, pô, tá muito denso, você fica picando vídeo, né? Aí o que eu vou fazer hoje é um pouquinho diferente. Eu vou passar dois trechos, né, um pouco maiores. O primeiro um trecho grande, o segundo nem tanto, mas eu não vou picar. Então eu vou passar esse primeiro trecho, aí depois eu paro, faço os comentários, depois passo o segundo, paro, depois faço os comentários finais. Vamos lá, primeiro trecho. Marx vai escrever para jornais do continente europeu, vai escrever para jornais americanos, vai se informar muito de política internacional e de todos os textos que ele vai publicar nesse período. Um merece um destaque especial.
É um texto bastante conhecido, intitulado O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Eu vou fazer referência a esse texto em função do arcabouço analítico que ele traz. Vamos aos fatos. Com a Revolução de 48, cai a monarquia francesa. Em seguida, o governo provisório organiza um processo político-eleitoral. Elege-se um presidente da República. O presidente da República eleito é um descendente direto de Napoleão Bonaparte. É Luiz Napoleão. Figura extremamente... como é que eu vou dizer? Configuração de Luiz Bonaparte seria aquilo que hoje, modernamente, nós chamaríamos de um escroque. Vocês conhecem a palavra escroque? Só uma curiosidade, é inclusive por isso que na época eu sustentava que o Temer não era tanto o perfil do Luiz Bonaparte, né? Porque o Temer ainda é um cara mais intelectualizado. Hoje eu até entendo mais as analogias do Bolsonaro com o Luiz Bonaparte. Mas, de novo, essas analogias aqui são só curiosidade, é um mapa astral aqui dos marxistas. Não, né? Um vigarista, um mistificador, um quadrilheiro. É isso que esse fulano é. Fulano chega ao poder por via eleitoral na sequência do fracasso da Revolução de 48. Se elege presidente. E em dezembro de 1851, gostaria que vocês prestassem atenção na cronologia, porque ela é importante. Em dezembro de 51, salvo erro, a 2 de dezembro, ele, invocando um preceito constitucional, decreta o estado de sítio. Suspende as garantias individuais. E inicia um processo, inclusive com a utilização de corpos francos, ou seja, de aparatos paramilitares, um processo de intimidação, de terrorismo sobre lideranças populares. O estado de sítio teria a duração de 1 ano, até dezembro de 52. Um jornal americano pede a Marx uma análise do evento de dezembro de 51. Ou seja, os olhos do mundo estavam postos na França, fora cenário da irrupção revolucionária, da queda do império, da constituição de uma república, e pedem a Marx que faça uma matéria, uma reportagem para jornal, acerca da decretação do estado de sítio. Marx escreve entre dezembro de 51 e janeiro de 52. É muito importante situar essa cronologia. Ou seja, Marx escreve na sequência imediata da decretação de estado de sítio, nos 2 primeiros meses. Prepara o seu texto e envia com o título de O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Daqui a pouco eu volto ao texto. Ao longo do ano de 52, quando o texto de Marx já estava escrito, prossegue o processo de quase que de terrorismo estatal comandado por Luiz Bonaparte. E quando, em dezembro de 52, cessaria o estado de sítio, Bonaparte restaura a monarquia. Se põe como imperador da França. Num ciclo que durará cerca de 20 anos. É com Luiz Napoleão que a França vai atravessar a década de 50 e a década de 60. Ele só vai cair quando da derrota frente à agressão prussiana em 1869. A derrota, como vocês sabem, precipita a Comuna de Paris em 70. Inclusive o Thiers, que eu comentei, o Adolfo Thiers, que eu comentei no início do vídeo, que tinha uns traços psicológicos mais parecidos com o do Temer, né? Ele vem depois aí do Luiz Bonaparte. Mas o que esse trecho aqui é interessante pra gente, né? O que chama atenção aqui, o que é muito interessante nesse período, na verdade, né? É como que a França foi de uma tentativa de revolução em 1848, caiu para um cara absolutamente um escroque, né? Como o Zé, nossa, como Bolsonaro, que sacanagem que eu ia fazer com o Zé Paulo Neto, hein? Como o Zé Paulo Neto falou. E aí depois, então, faz essa transição para o Luiz Bonaparte, e depois, né, do Luiz Bonaparte dar um golpe, fica lá 20 anos, vem uma nova revolução, e aí a Comuna de Paris, uma revolução, uma tentativa de revolução ainda mais radicalizada, né? Como que é possível, né? De repente, uma tentativa progressista, um movimento restaurador, conservador, e depois uma outra iniciativa revolucionária. E aí eu vi muitas analogias também, né? No Brasil, junho de 2013, é um movimento progressista. Aí vem Temer, Bolsonaro, que esse movimento é mais conservador. Eu não quero fazer as analogias, eu vou parar de, inclusive, ficar alimentando essas analogias aqui. Eu estou só citando que, enfim, eu vi bastante essa. Mas o que acontece aqui, falando especificamente agora da França, esquece o Brasil, falando desse período da França, o que acontece? A gente vê claramente que tem uma diferença entre
o que são os processos eleitorais e os processos revolucionários. Eleição, o que decide eleição? O voto da maioria do colégio eleitoral, né? Hoje aqui o colégio eleitoral é a maioria da população. Na França ainda, naquela época, não era um negócio tão amplo assim, mas já era muito mais amplo do que um movimento revolucionário. Um movimento revolucionário feito por quem? Por vanguardas da sociedade. Então, aquelas ideias, né, os objetivos, aquilo que as vanguardas da sociedade estão defendendo, com a forma como que elas estão agindo, em vários momentos não tem nada a ver com o que o grosso da sociedade, que a maioria da sociedade está pensando, a maioria do colégio eleitoral está pensando. Eu dou. Vou fazer uma concessão aqui e falar novamente do Brasil. Então, eu estava acompanhando já o noticiário, assim, os grupos de esquerda antes de 2013, né, e continuei acompanhando depois de 2013. E então, se a gente faz uma análise assim, tópica, né? 2013 teve as jornadas de junho, e depois de 2013, né, teve aí só esse aumento, né, da onda conservadora e tal. Então parece, né, que os grupos de esquerda e tal se enfraqueceram depois de 2013 porque só deu os conservadores aí, só deu o movimento agressivo. E na verdade, eu acho que os grupos de esquerda hoje, os grupos marxistas aqui que eu participo em Facebook, outras redes sociais aí, no Twitter e tal, eu vejo que tem um movimento tá muito mais forte, mais teoricamente até mais avançado do que estava antes de 2013. Então, obviamente que eu estou falando aqui de um nicho. Quando a gente olha para o grosso da sociedade, o grosso da sociedade elegeu o Bolsonaro. Inclusive aí 30% continuam apoiando o Bolsonaro, apesar de tudo. Então, veja, mas o que eu estou querendo dizer aqui? É que a discussão para fazer análise de conjuntura, né, e pensar essas coisas, a gente tem que ter em vista essas duas diferenças assim, que são absolutamente relevantes, né? Aquilo que pensa o grosso da sociedade e aquilo que são essas vanguardas. E quando a gente vai, então, diferenciar eleição de processo revolucionarista, eleição, a gente vai olhar para o todo da sociedade. Quando a gente vai pensar em processo revolucionário, a gente tem que analisar, né, a forma com que essas vanguardas estão teoricamente munidas, com os objetivos, a capacidade dela de ler a realidade, porque obviamente, né, que uma revolução não é feita somente pelas vanguardas, ela precisa contagiar o resto da população, mas ela, né, essas vanguardas que vão puxar todo o processo. Então, essa aqui é a primeira observação que eu queria fazer. Eu vou passar o segundo trecho e aí eu volto a complementar essa questão aí da anatomia da sociedade, que é o foco mesmo do vídeo, essas questões mais metodológicas. O velhinho alemão. Voltemos. Marx faz a análise do fracasso da Revolução de 48, mas, sobretudo, faz uma análise primorosa da estrutura de classes na França. É um exemplo, eu diria um exemplo paradigmático de como fazer análise de conjuntura. Aquele Marx que estava identificando no modo de produção capitalista duas classes fundamentais. Quando se põe a fazer análise concreta, de situações concretas, mostra toda a sua sensibilidade, a sua finura, a sua capacidade analítica. Ele desmonta a estrutura de classes francesa, mostra a sua composição com 5 classes, traz à tona os interesses contraditórios, alguns conflituais, outros antagônicos, desse conjunto de classes. E mostra, muito especialmente, como Louis Bonaparte, que era um déclassé, foi capaz de, num momento de crise social não resolvida, colocar-se como uma alternativa para uma determinada classe social. A alternativa para a grande burguesia financeira. Mas se apresentando não como... Só uma observação, inclusive um outro elemento, né, que faz o Louis Bonaparte parecer um pouco mais com o Bolsonaro. Essa história deles são déclassés, né, como o Zé Paulo Neto falou aqui. É a história aqui, por exemplo, no Brasil contemporâneo, dos militares. É um pessoal assim, que os militares não são uma classe social. A história ali é que o Luiz Bonaparte não representava, não vinha, né, não provinha de uma classe social específica. Então, só para explicar aqui o que ele estava querendo dizer com isso. Bom, aqui então ele trouxe de fato, né, nesse 1 minuto e pouquinho aí que eu
esse trecho que eu passei, né? Aqui ele está falando, né? Por que então esse livro, né? Esse esforço do Marx é tão interessante? Porque é esse movimento, né? Dele de avançar sobre a anatomia, né? Da sociedade francesa, de entender toda aquela estrutura das classes sociais, os conflitos entre elas. E isso é aqui que a gente chega na importância, né? Da crítica da economia política. A gente só consegue fazer esse movimento, né, de depurar as classes sociais. Aquela história, por exemplo, tem um vídeo aqui do canal, né, das modalidades de capital, em que eu divido lá o capital comercial, do capital produtivo e do capital financeiro. Mostro, né, como eles têm interesses divergentes, como em momentos de crise esses interesses se chocam frontalmente, enquanto que em momentos, né, de bonança, de expansão econômica, há uma possibilidades, né, de ações complementares, de ações funcionais entre eles. Então, a gente só consegue fazer esse movimento, essa análise de conjuntura, entender esses mecanismos da sociedade por meio da crítica da economia política, por meio desse movimento, né, de entender as raízes, a forma com que esses diferentes atores personificam, né, essas diferentes frações, né, esses diferentes modos da lógica capitalista, né, o capital comercial, o capital financeiro, o capital produtivo. E não só isso, né? Aqui o canal, obviamente, que eu estou puxando sardinha, né, para esse lado, né, porque o canal o foco aqui do canal é muito mais essas frações do capital, nos gestores do capital, gestores econômicos do capital, gestores políticos do capital. Eu comentei já em alguns vídeos, né, como que é difícil pensar os gestores políticos do capital quando eles aparecem como declassês, né, como esse pessoal sem classe. É muito mais fácil olhar para um Paulo Guedes e falar, pô, o Paulo Guedes vem do capital financeiro, então como que ele vai defender os interesses do capital financeiro? Num primeiro momento é muito mais difícil classificar, por exemplo, o Bolsonaro. Porque é um cara que não vem diretamente de uma classe social, mas se a gente vê, tem um vídeo aqui do canal também sobre o Bolsonaro, né? Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. E ali a gente vê, né, como que o Bolsonaro está ali representando interesses de determinadas frações do capital, como o Zé Paulo Neto também falou ali, que o Luiz Bonaparte vem representando os interesses da burguesia financeira na França. Mas um outro ponto, né, que eu queria comentar, que eu comentei aqui, né, que a gente está olhando especificamente, né, puxando sardinha aí para essa questão dos capitalistas, mas a gente precisa também entender, né, principalmente quando a gente está comparando aquela história de comparar processos eleitorais com processos revolucionários, a classe trabalhadora, né? As diferentes frações da classe trabalhadora. Eu não passei, acho que o trecho aqui que ele comenta, né? Que o que empurrou o Luiz Bonaparte, né? O Luiz Bonaparte conseguiu se eleger com o voto do campesinato francês. E isso aí por exemplo, o campesinato francês é quase que uma fração social que era muito representativa na França, mas era numericamente representativa, mas era uma fração social que estava isolado organicamente, né, da sociedade francesa. E isso é muito interessante quando a gente para pensar, marcar as diferenças, né, entre processos eleitorais e processos revolucionários. Por exemplo, eu vou contar um caos aqui. O ano passado, eu acho que esse caso aqui ele não vai ser de muito interesse para o pessoal que vem do serviço social, tal, porque não vai ser novidade nenhuma para eles. Para mim, tipo, não foi assim, uma revelação, mas foi ver uma questão assim que eu conhecia, teoricamente, ver assim, em carne e osso. E ainda assim, quando você vê esses casos assim na sua frente, né, como que isso te dá energia, né, gás para pensar algumas coisas, né? No ano passado eu tive que trabalhar numa eleição de conselho tutelar. E aí, eu acho que a maioria, né, tirando o pessoal de serviço social, não deve nem saber de jeito como funciona a eleição de conselho tutelar e tal. Porque, enfim, não aparece quem que vota em eleição de conselho tutelar. Eu não sabia nada disso. Eu fui lá trabalhar, né, e aí chegou, né, as pessoas. Eu achei que não ia aparecer ninguém para votar, né? E na verdade, pô, tinha gente pra caramba. Eu acho que era assim, pô, passou, sei lá, 3 mil pessoas. Era, pô, bastante gente, assim. Mas o que mais me chamou a atenção era o perfil dessas pessoas, né? Pessoas, assim, absolutamente humildes, muito humildes. O que mais tinha eram pessoas que não conseguiam escrever o próprio nome. Tinha pessoas que chegavam lá, não conseguia nem
escrevia o próprio nome e nem se ligava que aquilo lá tinha sido assim, só o primeiro passo, que depois ela ia ter que ir pra urna e votar, né? Ela escrevia o nome, tava tão perdida assim, que escrevia o nome, achava que já podia ir embora. Algumas pessoas não tinham dificuldade em... Era a eleição ainda, era fazer xizinho, né? Não era urna eletrônica. Tinha que ir lá procurar o nome do candidato, fazer xizinho lá e colocar, depositar dentro da urna, né? Pô, várias pessoas chegavam para mim e pediam para eu preencher ali, pô, não posso. Então, assim, veja, isso é uma fração assim, que está completamente descolada desse tipo de discussão avançada. Não sabe o que é burguesia, o que é capital financeiro, o que é capital cultural, está muito longe de saber essas coisas. Mas essa fração da sociedade ainda é muito representativa quando se trata de eleição. Então, veja, é uma fração da sociedade que ela teria uma influência quase nula, né, num processo evolucionário, porque é uma fração da sociedade que está descolada desse tipo de discussão, né? Por causa dessa vida tão embrutecida que ela fica completamente alheia desses fenômenos mais distantes, né? Obviamente que tudo isso chega até ela na medida em que tanto seja até para conseguir ligá-la a esse processo, né? Como que os candidatos conseguem manipular essas frações da sociedade para os fins eleitorais. É uma fração muito fácil de ser manipulada, porque você consegue lá uma cesta básica, às vezes até com meia cesta básica, com uma ajuda financeira assim, que para a maioria da sociedade seria, para as outras frações da sociedade seria uma ajuda assim completamente insuficiente para conseguir uma ajuda, né, financeiramente irrelevante. Para essa fração tão embrutecida, você consegue ali com meia cesta básica, você compra 3, 4 votos. Então veja, é um negócio assim que é completamente diferente de quando a gente... Isso aqui, para fins eleitorais, é uma dinâmica completamente diferente quando a gente está pensando, né, numa dinâmica revolucionária. Mas para a gente fazer análise de conjuntura, para a gente pensar a sociedade, fazer esse movimento da anatomia da sociedade, a gente precisa analisar, olhar tanto para o lado aí dos gestores do capital, as modalidades de capital, os conflitos, mas também todas essas diferentes frações da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, ao mesmo tempo, não é só essa fração aqui que eu citei nesse caso aqui. Tem também essa fração que está com os trabalhos que trabalha nas indústrias mais intensivas em tecnologia. Tem o pessoal que trabalha aí a classe média, pequena burguesia, ou a classe trabalhadora de maior padrão, né? Os engenheiros, administradores, contadores. Veja que são movimentos, né? É muito complexo, né? E a gente só consegue entender, né, como que essas classes, né, essas frações orbitam ideologicamente, entendendo a dinâmica a dinâmica econômica, né? Os interesses que essas classes personificam, como que esses interesses estão sendo jogados ali, né, variando, né, os movimentos da economia. Então, o foco aqui que eu quis dar do vídeo é que eu puxei aqui o Zé Paulo Neto. O Zé Paulo Neto estava falando isso também, mas eu preferi aqui puxar pro objetivo, né, para os temas aqui do canal, para mostrar, né, que a grande contribuição do 18 de Brumário é enfatizar, né, colocar jogar luz, né, sobre a importância, né, da crítica da economia política, sobre a importância do materialismo para a gente entender esses fenômenos, né, e não para fazer uma questão para fazer analogia, para fazer essas comparações. Então, como eu falei, o Marx faz essas comparações, essas analogias, mas ele faz com fins estilísticos, né? O Marx ele é muito ligado, né? Pô, é muito legal ler o Marx, né? Porque ele cuida bastante da escrita dos livros dele. É até muito diferente você pegar aqueles livros que estavam prontos, né? Foram publicados, estavam prontos para ser publicados, daqueles textos, os manuscritos que ele deixou lá para o Engels, né, para fazer o Capital. Por exemplo, o livro 2 do Capital é muito diferente a experiência de ler o livro 2 do Capital e ler o 18 de Brumário, né? O livro 2 do Capital eram manuscritos que o Marx deixou, números e números, até às vezes uns exercícios cansativos, né? Então, bom,
Tô até me alongando demais aqui, mas a história do vídeo é essa, né? O 18 de Brumário é um livro interessantíssimo, mas ele é um livro que mostra a importância de fazer análise de conjuntura a partir, né, da crítica da economia política, a partir dessa análise materialista. E não uma questão aí de ficar fazendo analogia, de buscar no passado, primeiro como tragédia, como farsa, e pegar isso aí como uma máxima que a gente deve sair aplicando aí a torta e a direito aí para fazer análise de conjuntura. Gente, é isso. Um abraço e até a próxima.